Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, 2-0. E o Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Corinthians marcado pelo Yuri Alberto aos 4 do primeiro tempo. E aos 25 o Pedro Raul fez 2-0. E o Corinthians está na terceira fase, vai saber o seu adversário através de um sorteio que teremos na CBF. E nesse vídeo aí os comentaristas falando sobre o Corinthians, o Benja, Casagrande, Mano, Dinei. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para a repercussão dos comentaristas e daqui a pouco nós estaremos de volta. Salve, salve galera! Terminou em São Bernardo, hein? São Bernardo 0, Corinthians 2. Coringão classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Chupem antes, ficaram acordados até tarde aí, ó, se lascaram. Vou falar, hein? Eu até achei que São Bernardo ia trazer uma dificuldade maior para o Corinthians. Porém, não foi isso que aconteceu. Logo aos 3 minutos ali, o Ranieri acabou sendo derrubado dentro da área. Pênalti pro Timão. Yuri Alberto abriu o placar, fez 1-0. Aos 25, ali o Corinthians também cozinhando o galo, meu irmão. Num cruzamento para dentro da área, pumba! Pedro Raul fez o segundo. E tudo estava bem encaminhado, o jogo estava tranquilaço para o Corinthians. Até que esse ridículo desse árbitro chamado Braulio Machado resolveu aparecer e estragar o jogo. Meu irmão, cara, foi uma das cenas mais absurdas que eu já vi no futebol brasileiro. O Garro, o jogador do Corinthians, estava fazendo a marcação dentro da área, quando ele e o jogador de São Bernardo se engalfinharam ali e o Garro caiu, porque ele foi empurrado. Ele resolveu dar cartão amarelo para os dois jogadores. Só que o grande problema é que o Garro tinha recebido já um cartão amarelo num lance anterior. Mas esse lance não era para amarelar o jogador do Corinthians. Absurda a expulsão do Garro. E lembrando que esse sujeito, esse tal de Braulio Machado, foi o mesmo que na final da Copa do Brasil não marcou um pênalti claríssimo para o Corinthians dentro da arena, quando o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, cortou um cruzamento com a mão. Aí vão falar, ai mano, mas você não vai falar do Fagner que merecia ter sido expulso também porque ele deu uma cotovelada no jogador de São Bernardo? Claro que eu vou falar, era lance pra vermelho. E detalhe, ele estava bem posicionado, ele quis fingir que não viu o cotovelo do Fagner no rosto do jogador de São Bernardo. Era pra ter ido pra rua assim, mas enfim, incompetência à parte desse sujeito. Falando aqui do segundo tempo, o Corinthians acabou meio que controlando o jogo, se defendeu bem, o resultado já estava feito, né? Não tinha mais por que correr. Então, para resumir, pessoal, Corinthians classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e com 2 desfalques importantíssimos, né? O Garro, que eu mencionei agora há pouco, acabou tomando o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o técnico do Corinthians também por reclamação, aí não dá para saber porque a televisão não mostrou se de fato ele foi assintoso na reclamação, mas também foi expulso. Lembrando, galera, que essa terceira fase da Copa do Brasil não tem o chaveamento ainda definido, será sorteio. Em breve a gente traz mais informações a respeito de quem será o próximo adversário do Corinthians. Por hora é só, vou ficar um tempo offline, porque o Corinthians vai ficar umas 2 semanas e pouco aí sem jogar, até a estreia na Sul-Americana e consequentemente depois na estreia do Campeonato Brasileiro também. Mas o time está evoluindo e estou gostando demais do trabalho do Antônio Oliveira. Vai Corinthians! Coisa pra vocês antes. Vocês, hein? Tava torcendo contra nós hoje contra o São Bernardo e vocês sim. Vocês sim. Vocês sim. E vou falar mais, hein? Quem tem mais tem 30 paulista. O segundo colocado vem o Sem Mundial que tem 25 sem Mundial. Depois vem Soberanos e Soberanos da Vila Sula, Soberanas e Vivas do Pelé. E vou falar mais, hein? Pra chegar a 30 títulos, o segundo colocado sem Mundial tem que ganhar 5 anos seguidos. Mas a gente nem quer mais Paulistinha, é Paulistinha. Mas vocês se torcendo contra nós hoje, né? E nós passamos pelo São Bernardo. Ah, fica com o Paulistinha de vocês. Fica com o Paulistinha de vocês, seus antes de vocês, ó. Se vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Bem, meus amigos, o Corinthians passou para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o São Bernardo, né, por 2-0. Gol do Alberto de pênalti, que aliás aconteceu, né, antes que o Zante comece a falar, o pênalti foi pênalti mesmo, em cima do Ranieri, e depois gol do Pedro Raul. Pedro Raul que é um oportunista, né? Está jogando como artilheiro e está
fazendo um gol por jogo. E a grande pergunta que se faz é o seguinte, não abordando diretamente o jogo em si, né? O Corinthians evoluiu, está evoluindo. Qual é o estágio do Corinthians hoje com o professor Antônio Oliveira, que aliás foi expulso, né? Foi expulso por reclamação. Né? Que todo português aqui no Brasil chega folgado, né? E precisa levar 200 expulsões para aprender. Mas enfim, se houve uma evolução, houve. Eu vi evolução sim no time do Corinthians, de jogo a jogo. E uma estreia me chamou a atenção. O Kaká, quarto zagueiro, que veio do Atlético Paranaense. Eu achei que era uma contratação razoável, mas hoje ele jogou bem. E diante de um São Bernardo no ataque, né? Pressionando bem a saída de bola do Corinthians, e ele acabou nas principais jogadas se saindo bem, né? Tendo opções. Mostrou que tem repertório. Eu não esperava isso, para mim foi uma surpresa. E a outra surpresa foi o Bidon, né? O Bidon jogou, tem 19 anos de idade e tem o estilo do Moscardo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, até melhor que o Moscardo, porque ele não faz tanta falta como o Moscardo fazia, né? E é mais concentrado, tentou chutar de longe também, a bola bateu na zaga, enfim, só coisa boa no Corinthians eu enxerguei. Ah, mas o futebol ainda não está aquele futebol convincente. Concordo, não está, mas está evoluindo. E tenho dito. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, 2-0 no São Bernardo, jogo fácil, pênalti. Claro, o pênalti aconteceu logo com 3 minutos de jogo e o jogo foi fácil. O Corinthians fez uma bela partida? Não. O Corinthians não jogou bem, não jogou nenhuma maravilha, mas na atual circunstância e num jogo que valia a vaga para uma próxima fase, o que vale é ganhar. Jogar bonito, jogar bem é outro detalhe. O que vale é ganhar, o Corinthians ganhou. A expulsão do Garro, absurda. O Garro não fez absolutamente nada, não deu para entender aquele cartão vermelho, né? Coisas da arbitragem brasileira. Também teve um lance do Fagner, que ele dá uma cotovelada ali, merecia tomar um cartão vermelho. Romero, não pode perder um gol daquele, Romero, cara a cara ali no final do jogo. E outra coisa, a torcida do Corinthians precisa parar com esse negócio de sinalizador, gente. Isso só atrapalha, não ajuda ninguém, pelo contrário. O Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0, gol do Will Alberto e do Pedro Raul, e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Esse resultado era imprescindível, porque o time foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, está com uma dívida gigantesca, pagou os atrasados dos jogadores essa semana, tem muito ainda para pagar para jogadores que foram embora, empresários e até a arena, e para ter tranquilidade para o Antônio Oliveira trabalhar, essa classificação caiu como uma luva, né? Agora ele vai trabalhar com mais tranquilidade a parte tática, parte técnica, vai definir uma equipe e para tentar entrar com uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, na próxima fase da Copa do Brasil, porque apesar da classificação, o time não jogou bem. Aliás, o jogo tecnicamente não foi bem. O Corinthians mereceu a vitória, teve 3, 4 chances para fazer o gol. Às vezes que o São Bernardo atacou, o Cássio cresceu como sempre nos jogos decisivos. O Corinthians precisa melhorar muito, mas essa classificação era imprescindível. Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de Corinthians 2, São Bernardo 0. O Timão está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. E não foi tão fácil assim. É fato que ter marcado um gol logo no início, num pênalti convertido pelo Yuri, sofrido pelo Ranielli, abriu uma possibilidade que talvez a comissão técnica do Corinthians não estivesse imaginando para o início de partida, fazer um gol tão rapidamente assim. Isso ajudou na obra final do Corinthians, que foi a classificação aqui no ABC Paulista. O Corinthians ainda faria, né, o segundo gol marcado pelo Pedro Raul, numa jogada que começou com o Félix Torres lá na direita, invertendo o jogo para a esquerda com o Garro, a participação do Hugo, até o Wesley fazer o cruzamento e o Pedro Raul se aproveitando para marcar o segundo gol da vitória corintiana. Se fecharia assim o placar, né? 2-0 para o Corinthians aqui no estádio 1º de Maio. Mas do primeiro gol
do Corinthians, logo no início, 3, 4 minutos, até o segundo, aos 26, 27 minutos do primeiro tempo, Corinthians deu a bola para o São Bernardo, permitiu que o São Bernardo pensasse mais no jogo, Corinthians tentando resolver muito na individualidade do Garro, não é? E o Wesley como uma figura apagada, é verdade, mas muito na individualidade do argentino, do Pedro Raul e do Yuri. A bola passando pouco pelo meio-campo com qualidade, como no gol, no segundo gol que eu citei aqui. Aí sim o Corinthians colocando a bola no chão, tendo tranquilidade, rodando a bola até chegar ao segundo gol. E aí aconteceu algo que pouca gente podia esperar, né? Teve uma confusão na área ali e tal, o Garro acabou se desentendendo, já tinha um amarelo, recebeu o segundo amarelo, acabou sendo expulso no finalzinho do primeiro tempo, e isso poderia ter mudado, de repente, a história do jogo. Porque no segundo tempo, o técnico do Corinthians foi obrigado a fazer alteração, ele tirou o Wesley e colocou o Mateuzinho para ajudar mais na marcação ali do lado do Fagner. Corinthians perdeu o drible do Wesley, que não fez um grande jogo, é verdade, mas poderia melhorar na segunda etapa. E aí o Corinthians teve uma sorte entre aspas, né? Helder, que tinha amarelo, se envolveu no lance, tomou o segundo amarelo e também foi expulso, ou seja, 10-10. Aí, claro, né, que com 10 de cada lado, o Corinthians poderia se aproveitar melhor dessa situação, né? Com a igualdade numérica, né, dos jogadores em campo. O São Bernardo tentou buscar sem tanta qualidade assim. Aí as duas escalações ficaram praticamente um Frankenstein, né? Teve um determinado momento do jogo, já no final, que eram 5 atacantes do lado do São Bernardo, já não havia meio campo, né? Quer dizer, o time se desorganizou nesse sentido, não é? Sem força, sem equilíbrio, aquilo que a gente se acostumou a ver do São Bernardo ao longo do Campeonato Paulista, o São Bernardo não conseguiu mostrar na segunda etapa do jogo contra a equipe do Corinthians. O Corinthians segurou a partida como pôde, se aproveitou também dos sinalizadores para dar uma esfriada no jogo. Torcedores que estavam aqui jogaram sinalizadores no gramado, isso obviamente que atrapalha quem está buscando o resultado e não aquele que detém o resultado. Então o Corinthians foi beneficiado nesse sentido, e aí só foi esperar o jogo terminar para o Corinthians arrancar de fato essa vitória 2-0 e se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Detalhe, o Corinthians só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 13 de abril, e antes, no início de abril, tem a Copa Sul-Americana. O Corinthians vai ficar um tempão sem jogos, então seria interessante o Corinthians realizar amistosos para tentar acertar e entrosar melhor esse time do Corinthians. Tem o Coronado que ainda vai voltar, o Palácios que está em processo de recuperação, o Paulinho que está treinando bem. São jogadores que mais cedo ou mais tarde serão aproveitados pelo técnico Antônio Oliveira. O importante é a cabeça. O Corinthians, fogos aqui, a torcida corintiana comemorando aqui no ABC Paulista. O importante é a cabeça, né? O Corinthians se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, traz um pouquinho da motivação, eleva a moral, o astral, e agora com mais tranquilidade o técnico vai poder ajeitar esse time pensando nos desafios maiores que virão pela frente. Copa do Brasil, terceira fase, estreia do Brasileirão, estreia na Sul-Americana, né? Em breve o Corinthians mais acertado, é o que a fiel torcida corintiana espera, para suportar tudo aquilo que virá pela frente. É isso, um abraço a vocês, depois de Corinthians 2, São Bernardo 0, Timão na próxima fase da Copa do Brasil. Aí, pessoal, foi o vídeo com os comentaristas falando aí sobre a vitória do Corinthians 2-0 em cima do São Bernardo, e o Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.